Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta em mais um podcast aqui da UJAD. Não é? Eu já peço que você fique até o final, tá certo? Porque vem muita coisa boa por aí. E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tá assim com as carinhas novas por aqui, né? A irmã Kézia, agora que eu disse, vocês viram ela por aí, né? Oferecendo uma casa, um empréstimo, né? Pela Caixa Econômica. Com certeza vocês viram por aí. Agora a irmã Kézia vai fazer parte aqui da nossa equipe da mídia, tá certo? E vocês vão ver muita carinha dela por aí, ok? Irmã Kézia, se apresente, fale com o povo, deixe um recado. Que você sentir, ofereça um empréstimo. Oi, meu povo, paz do Senhor. Para mim é um prazer, né, estar aqui junto com Alex. Fico até tímida perto dessa psicóloga. Mas é um prazer estar aqui cooperando junto com a mídia, né, da UJAD. E vamos lá, né? Fiquem ligados, assistem aí. E muita novidade, né, mulher? Com certeza. Eu não vou oferecer um empréstimo agora, mas se vocês precisarem, pode entrar em contato comigo. E hoje a gente vai entrevistar um casal aí muito querido, muito amado, muito aclamado, né? Pelo povo, principalmente o povo do Alto da Esperança. Tá certo? O irmão Kaique e a irmã Mônica, né? Que são, assim, pessoas abençoadas que têm feito parte aqui da nossa UJAD também. Tem muita coisa para contar, né? História de vida, casamento, ministério. E eu queria agora que eles começassem, se apresentem, falem um pouco de vocês para as pessoas, e é isso. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Para mim também é uma honra estar participando do podcast da UJAD. Eu particularmente, né, gosto muito desse trabalho de podcast, inclusive a Mônica sabe muito disso, que em casa eu gosto muito de ouvir, né, os podcasts na internet. Eu gosto desse ambiente de debate, de conversa, essa conversa livre. Eu gosto muito, então é um prazer estar aqui, né, cooperando também nesse trabalho de mídia, e creio que vai ser uma bênção essa conversa, que a gente possa cooperar, né, nesse trabalho, e que os telespectadores possam ser edificados e também, né, informados sobre nossa vida, né, ministério, igreja. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Olá, meu povo, me chamo Mônica Almeida, né? Para quem não me conhece, estou há 13 anos nessa caminhada. Juntamente com meu esposo, nós fazemos 3 anos de casado e estamos aprendendo a cada dia mais. E é um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. E eu creio que é um podcast que vai acrescentar muito, não só na vida de quem está aí assistindo, mas nas nossas também, né? Com muitos aprendizados, muitas coisas que eu acredito que vocês têm dúvida, nós estamos aqui para sanar as dúvidas e falar um pouquinho, né, sobre ministérios, um pouquinho sobre faculdade, um pouquinho sobre o que é ser um cristão na casa do Senhor, um jovem, né, na casa do Senhor, porque esse podcast é voltado para o jovem. Como meu esposo falou, nós faz muito tempo que a gente é adepto a assistir sempre podcast, né? E é uma honra para nós estarmos aqui. Muito bem, que bom, né? A gente também fica feliz com a participação de vocês. Certo? A gente acredita que vocês sim terão muito a acrescentar no nosso bate-papo aqui hoje, né? E aí agora vocês estão como coordenadores ali no Alto da Esperança, né? No Departamento de Jovens. E eu quero que vocês falem um pouquinho, inclusive tem uns projetos muito legais, né? Que eu estive participando, inclusive, de um deles semana passada, que foi muito bom. E eu queria que vocês falassem sobre esse projeto, né? Como é que tem sido, quais são as expectativas de vocês, qual foi o objetivo, os frutos que vocês têm colhido relacionados a esse projeto que vocês implantaram lá no Departamento de Jovens da congregação. Pronto. Atualmente, né, nós estamos cooperando ali na liderança de jovens na congregação Alta Esperança, mas faz há pouco tempo, né? A gente, como a maioria sabe, nós éramos de outro ministério, Ministério Fortaleza, e a partir de dezembro, né, a gente agora está na Tempo Central.
Eu particularmente, né, a minha igreja, a minha família é tradicional da Tempo Central. Nasci no berço evangélico, né, minha mãe criou me levando para a igreja, ensinando a Bíblia. Mas aquele ditado, né, filho de crente não é crente, não está salvo. Então, eu quis experimentar o mundo, fui para o mundo, mas aceitei a Cristo realmente na Ministério Fortaleza. Mas só agora, né, eu retornei a Tempo Central. Na Ministério Fortaleza eu tive a experiência, né, de trabalhar com jovens, que facilitou na minha cooperação, né, agora também lá no Alta Esperança com os jovens. Faz pouco tempo que a gente chegou, não deu assim ainda para a gente ver frutos, né, porque frutos demoram um pouco. Mas quem nos chamou, né, para cooperar foi o William, o presbítero William, que agora está no campo missionário. E o William, quando foi ter a reunião de jovens, né, para falar dos trabalhos, né, do ano, que teria no início do ano, aí ele já tinha um projeto em mente, né, que foi chamado, que ele intitulou, né, Projeto Atos 2. Ele foi o presbítero William que iniciou, né, esse projeto. E o que é o Projeto Atos 2? É se reunir nos lares para louvar a Deus e meditar na palavra. Se não é um projeto assim, muito complexidade, de muito segredo. É o que a Bíblia manda fazer, né? Para a gente preservar a comunhão, para a gente estudar a palavra mais próximo, né? Porque no ambiente de igreja a gente não tem essa proximidade, né? A gente não pode parar uma pregação e fazer uma pergunta, né? Temos a escola bíblica, mais uma vez por semana. O Atos 2 ele tem esse objetivo principal, que é a união, né, com a edificação da palavra. E graças a Deus, os jovens estão participando. Cada semana a gente tenta fazer em um lar diferente para ir diferenciando. E já teve até alguns visitantes não crentes. E nós estamos orando, nós estamos se preparando para que esse projeto possa, mais na frente, né, dar bastante frutos. E também estamos tentando implantar, né, dar estudos falando sobre temas atuais. Inclusive, né, a terça-feira passada, né, a Alexa esteve lá com a gente, né, falando sobre o perigo das redes sociais. E porque tem temas atuais hoje que, infelizmente, são tabus dentro da igreja. São tabus e que esses tabus eles devem ser quebrados, né? O jovem hoje, ele tem, nesse mundo pós-moderno, ele encontra bastante barreiras para a sua espiritualidade, para a sua fé, né? E a gente tem que encontrar respostas dentro da Bíblia, né, para essas questões, né? Nós estamos vivendo num mundo totalmente diferente, né, de 10, 20 anos atrás. Então, está surgindo novos problemas, novas barreiras, né, que nós devemos tratar sobre esses assuntos para que os jovens eles possam se conscientizar, né, e saber lutar, saber dizer não, né, a certas coisas nesse mundo pós-moderno. Então, nós estamos tentando, né, visar sempre a questão da fé do jovem, né, da sua espiritualidade, sempre baseado dentro da Bíblia, né? Não fazer aquele trabalho visando apenas só entreter o jovem na igreja, né? Porque tem gente que diz, eu tenho que criar trabalhos ali dentro da igreja que é para o jovem ir para a igreja e não pecar. Lá ele fica distraído, somente uma distração. Isso é um pensamento errado, né? Tem que ter sim trabalhos, agenda na igreja voltadas para os jovens, mas com... Até porque se Cristo não for, entre aspas, a atração principal, né? Exatamente. As outras coisas são totalmente banais, né? Reconhecerem, né, quem eles são em Cristo, primeiro, qualquer atração seria em vão. Então, toda a agenda que a gente deve fazer para trabalhar, não só com jovens, né? Tudo na igreja tem que ser pautado na palavra. Que através da palavra,
né, é que vai ter realmente uma mudança, vai ter frutos para a honra e a glória do Senhor. Então, estamos aí tentando para cooperar, né, ajudando sempre no que for possível. E aí você mencionou, Kaique, que você passou um tempo fora da igreja, né? E aí hoje, estando como líder, né, na posição de líder, você consegue ver alguma diferença? Por exemplo, que você já conheceu o mundo, né? Você tem noção do que é em relação aos jovens hoje. Como é o pensamento dos jovens? Né? Tem algo que realmente condiz com algum conceito relacionado ao mundo? Tem algo, ou você vê que eles realmente estão ali baseados na palavra? Como é a tua visão de líder, pela experiência que teve no mundo e a experiência que você tem hoje na igreja, à frente de Relacionado jovens? aos jovens da igreja, né? Sim, exatamente. Como é bem, né? A igreja e o mundo, né? Você ter essa visão, porque você já teve uma experiência, né? Pronto. Muitos jovens hoje, né, inclusive na Nota Esperança, a maioria dos jovens são jovens que nasceram dentro da igreja no sentido, né, cresceram com um lar cristão, com os pais crentes, né? E, querendo ou não, isso não tem como a gente dizer que não tem. Sempre tem aquele desejo de conhecer, né, as coisas lá fora, do jovem, do adolescente, influenciado por amigos, influenciado pela internet, influenciado pelo que ele vê na rua. Isso não tem como a gente evitar. Só que, e eu já falei isso para eles, que o mundo lá fora, realmente a gente encontra prazeres, é prazeroso, né? Você sair, voltar na hora que quiser, fazer o que quiser, ter aquela liberdade, entre aspas, né? É prazeroso, só que é um prazer momentâneo. É um momentâneo. Então, eu quando adquiri a minha independência, né? Quando eu botei na cabeça que queria fazer o que queria, essas coisas, elas não preencheram a minha alma. Eram prazeres momentâneos. Então, chegou um tempo na minha vida que foi se desgastando essas atitudes, farra, né, ciclos de amizades. Foi se desgastando. E também tinha uma pessoa que orava por mim constantemente, né, que é a minha mãe. Louvo a Deus pela vida dela. E chegou um tempo na minha vida que aquilo não fazia mais sentido para mim. Mesmo eu tendo essa liberdade, o prazer ele foi acabando. Mesmo eu tendo a liberdade de fazer o que eu queria, né, eu tinha um vazio dentro de mim. E como a gente nasce num lar cristão, embora a gente não tenha passado por uma transformação verdadeira, mas tem um certo entendimento, né? A minha mãe sempre fez cultos domésticos, explicava a Bíblia pra gente. Participei, inclusive aqui na sede, né, de escola bíblica, participava de crianças, adolescentes. A gente tem um certo entendimento, né, de quem é Deus, do que é certo, do que é errado. Então eu fui percebendo que aquelas coisas não iam preencher a minha alma. E interessante que eu fui renunciando, não por a minha força mesmo, né? Mas eu fui deixando algumas coisas mesmo antes de se converter. Algumas amizades. Não era membro de torcida organizada, eu era da diretoria. Eu saí, deixei de frequentar certos ciclos de amizade. E Deus começou a me mostrar algumas coisas, mesmo antes de eu me converter. Inclusive, algo que eu sempre conto, né, para os meus amigos, é que meses antes de eu me converter, sempre quando eu ia tomar banho, vinha-me uma visão de eu pregando num púlpito. Eu não tinha desejo de pregar, estava no mundo. Não tinha esse planejamento para o meu futuro, mas vinha esse pensamento na minha mente. E eu me arrupiava todo e sem entender aquilo, né? Então, Deus já começou a trabalhar na minha vida, mesmo antes de eu me converter, né, completamente. Então, eu sempre digo para os jovens, né, no mundo, esses prazeres que ele oferece são momentâneos, não preenche. Eu experimentei, né? Eu sou prova viva disso, não preenche.
o vazio da nossa alma. A única coisa, né, que preenche o vazio da alma do homem, seja onde for, seja quem for, é Jesus Cristo. Inclusive ele disse para a mulher samaritana, né, se beber da minha água, nunca mais voltará a ter sede. Então, o único que pode realmente satisfazer a alma do homem, né, do ser humano, é Jesus Cristo. Mesmo diante das lutas, mesmo diante do que vier. Né, ele é que traz realmente a verdadeira felicidade que a gente precisa. E como é para ti estar nessa posição de líder hoje? Sim, pelo que eu vivi no mundo, né, eu não esperava. Inclusive, eu sou um novo convertido, né? Tá uns 6, 7 anos, só que 7 anos que eu me converti verdadeiramente. E Deus trabalhou muito rápido na minha vida, né? Então, eu tô ainda aprendendo muito, mas eu fiquei muito surpreso, assim, na maneira que Deus foi me dando, né, obrigações, foi me dando, né, certas missões, inclusive essa de trabalhar com o jovem, que não é fácil, né? Não é, as pessoas julgam muito os jovens, mas ninguém, não vou dizer ninguém, né, mas são poucas as pessoas que param para compreender, né, a mente do jovem, seus comportamentos, o contexto em que ele está inserido. E eu fico assim surpreso por Deus me ter colocado assim para auxiliar, né, os jovens nesses dias tão difíceis. Então está sendo assim, é difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? Porque o Espírito Santo, quando ele nos chama verdadeiramente, ele coloca esse desejo dentro do nosso coração. Eu acho que assim, é de extrema importância, né, para os jovens ter um líder justamente com esse pensamento e que tem essa experiência toda, né, que é muito difícil o jovem que já nasceu na igreja, permanecer na igreja e não ter uma rede de apoio. E os nossos líderes, nossos pastores, os líderes de jovens, estão exatamente ali para isso, né, nos apoiar e nos ajudar. E teve algum dia de Ixi, gente. Algum desafio que você já encontrou, que você disse assim, meu Deus, esse aqui é meio difícil de trabalhar com jovens, atualmente, onde você está na liderança? São várias, né? São vários os desafios. É difícil a gente encontrar assim o que mais o desafio maior, né? Mas eu acho que o desafio maior é com a gente mesmo, a gente se preservar diante de Deus, para que a gente possa ser influência na vida deles e possa sempre estar batalhando, né, por eles, sempre com a palavra. No mundo espiritual, a gente não pode negar também a questão do mundo espiritual, né? Há uma batalha espiritual. Então, a gente está na frente ali, a gente, digamos assim, está na linha de frente, né? Então a gente tem que sempre estar preparado. Acho que o desafio maior é esse, a gente sempre estar, né, em comunhão com Deus. Pronto, agora nós já ouvimos o Kaique, né, sua experiência. Agora eu quero ouvir da Mônica. Como foi que iniciou o seu ministério? Como você se encontrou com Cristo até chegar até aqui hoje, né? Bom, primeiramente, eu venho de um lar não cristão, né? Totalmente disturbado. E meus irmãos se converteram e eu era uma pessoa de extrema vaidade. Para quem não sabe, meu sobrenome era Vaidade, né? Mas eu sempre fui uma pessoa de muita fé e de muita conversa com Deus. Eu acredito que uma das coisas que quando eu aceitei a Cristo, quando Cristo me aceitou, né? Uma das coisas que a gente tem que entender é Cristo nos aceitar. É que quando eu aceitei a Cristo, era muito difícil para mim, porque para o Kaique, ele nasceu num lar cristão, então ele tinha aquela orientação, né? Eu nunca tive. Ele teve aquela base. Aquela base, né? Meus pais nunca foram católicos, nunca foram de religião nenhuma, né?
E eu sempre fui alguém que buscou Deus. Então, eu era engajada na igreja católica, eu ensinava crismas, eu sempre queria estar ativa, servir, né? E quando eu aceitei a Cristo, a minha mente era, aceitei jovem, né? Falei ontem para meu esposo que eu agradeço a Deus ter aceitado jovem, porque eu pude ter mais experiência como jovem, né? E quando eu aceitei a Cristo, eu tinha uma visão da igreja diferente de como quando eu entrei, né? A minha visão era de que ninguém tinha pecado, né? Eu como jovem. E quando eu aceitei Jesus, né? Eu encontrei muitos desafios como jovem, né? E hoje eu falo porque eu encontro hoje, depois de 13 anos, muitos jovens encontrando desafios do que é realmente ser cristão, né? E quando Cristo resolveu me tirar de uma caverna, de um lamaçal terrível que eu vivia, ele me deu uma experiência muito profunda, né? E ele me deu uma visão, antes de me converter, muito profunda, e que quando eu lembro, a minha carne treme. E o Senhor me falou que ele me queria, né, servindo a ele, sendo útil para a obra dele. E eu lembro que uma experiência que eu passei, eu tinha 15 anos, e eu peguei uma enfermidade, né? E nessa enfermidade, eu acredito que quem vai partir para a glória sabe. Eu sabia que eu ia partir, mas eu sabia que eu não tinha feito nada para Cristo e que eu não conhecia Cristo. Então eu falei para o Senhor no leito, né, que se Ele me desse uma oportunidade de viver, eu queria servir a Ele, mas eu queria servir a Ele mesmo e eu queria conhecer Ele, né? Passou-se e Ele me deu vida, né, me restaurou. Eu estava no leito já quase despachada, e ele me deu vida. Então passou-se, me converti com 24 anos, né? Passou um bom tempo, até que Jesus pegou o anzolzinho dele, ó, me puxou. E quando eu me converti, eu tive que, a minha maior dificuldade, de que eu nasci no mundo, né? Experimentei algumas coisas do mundo. A minha maior dificuldade era deixar minhas amizades. E eu acredito que hoje os jovens, né, a maior dificuldade dele de ter uma amizade com Cristo é de deixar suas ilusões de amizades para lá e conhecer a verdadeira amizade que é Cristo, né? E eu deixei minhas amizades porque eu sabia que elas não iam me contribuir, porque eu ia estar naquela corda bamba. Uma hora eu ia querer ir para a festa, outra hora eu ia querer ir para o culto, uma hora eu não ia me firmar. Então eu disse, não, eu vou seguir a Cristo de verdade, porque eu lembro que eu tinha 10 irmãs, né? Minhas amigas eram 10 irmãs. E eu disse, não há tanto tempo a Jesus, e sim para vocês, mas chegou o tempo, porque meu coração ardia por ele, né? E eu falei assim, não, Senhor, tu me deu tanta chance, eu seria egoísta de dizer não para ti dessa vez. E eu lembro que no dia que eu me converti, sempre a igreja Pau Ferrado, né, me converti lá, era lotado, né? E como sempre é, né? Sempre foi. Sempre foi. E tinha muitos visitantes. Deus mandou um pastor, e esse pastor começou a falar a minha vida, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de entrar na casa do Senhor bem vestida, né? E todo mundo que me conhecia sabia que eu não era cristã, mas quem estava pregando não me conhecia. Pensava que eu já era cristã, porque aparentemente eu já estava bem vestida, né? E ele falou minha vida toda, e eu comecei aquela guerra, né? E eu disse, Senhor, internamente, porque meu irmão me ensinou que a gente, orando interno, o inimigo não ia saber. Eu falei, Senhor, se é comigo que tu está falando, me dá força, porque eu não consigo me levantar. E Deus usava o pregador e dizia assim, filha, é contigo que eu estou falando. E o inimigo falava do outro lado, mas tu vai deixar as festas, a academia, não que a academia seja algo que não seja agradável ao Senhor, mas naquela época era uma vaidade minha, né? Era algo vaidoso para mim. Era algo que te impedia de dizer sim pra... Justo, porque eu fazia com outro propósito, não era um propósito de saúde, era outro propósito, né?
E tu vai deixar tuas festas, tuas amigas, tu não vai conseguir. E do outro lado o Senhor dizer, filho, eu estou contigo, eu te dou força. E quando eu fui, uma das coisas que eu quero dizer para o jovem é que a primeira coisa que Jesus faz, ele faz a pedra jorrar água. Ele faz a pedra jorrar água. Por quê? Eu era uma pessoa extremamente difícil de chorar. Acho que nem velório eu não chorava. E a primeira coisa que eu fiz quando eu me converti aos pés do Senhor foi chorar. E foi algo que até hoje, quando eu paro para falar de Jesus, eu não consigo. Eu sempre tenho me tornei alguém sensível, né? Que eu acho que o mundo ele te torna insensível à morte, à dor do próximo. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele te torna totalmente sensível, né? Ele te quebra, ele te mói ao ponto de você não ser mais o mesmo, né? E o que eu vejo hoje no meio dos jovens é a falta de sensibilidade. Eu vejo muito emocionalismo. Que no culto você está lá pregando, dando uma palavra, ele chora. Mas aquilo não muda nada. É o que eu e meu esposo, a gente fala. Aprenda, conheça quem é Jesus Cristo de verdade, para que ele venha quebrar você de verdade, você venha chorar no transformação. É o que a gente não vê dentro das igrejas, é a mudança de vida. Infelizmente, né? Eu acho que alguns jovens hoje se acostumaram a viver daquela forma. E aí, é que nem você está falando, né? Vê o emocionalismo dentro das igrejas, mas não vê a mudança de vida, que infelizmente é o que acontece, né? E uma das coisas que eu sempre falo, o emocionalismo, ele é como uma anestesia. Você sabe que vai doer, mas depois que você aplicar em você, pronto. Né? Você podem fazer qualquer coisa com você, né? Quem já teve experiência com Cristo, que de algum momento está vivenciando uma mormidão espiritual, está com uma anestesia. Sabe que está doendo, mas de alguma forma se não consegue mais, né? E hoje a gente vê que alguns jovens, alguns já experimentaram da água e estão vivenciando como essa anestesia, né? Podem te carregar de qualquer jeito, é de qualquer jeito. A gente sabe que caminhar com Cristo não é de qualquer jeito. É uma vida de renúncia, né? É como o apóstolo Paulo diz, né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu não conhecia nada da palavra, gente. Nada. E uma das coisas que eu falei lá no altar, né, perto do altar, que eu chorando muito e falei assim, Senhor, eis que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E eu não sabia que tinha na palavra, né, isso. E uma das coisas que eu acho que o mundo hoje, o jovem hoje, tem que entender, né, é que não é mais o nosso querer, é o que Cristo quer conosco. E o que Cristo quer conosco é novidade de vida. Novidade não só de vida, mas de visão, de audição. Porque o que a gente vê hoje, os jovens, eles são muito influenciados pelo que ele vê, pelo que ele escuta, mas não pelo que ele conhece verdadeiramente, né? Uma das coisas que eu sempre friso, conheça a Cristo para você também se conhecer. A gente vê muita empatia, né, na casa do Senhor, porque as pessoas, elas escutam falar de Jesus, mas elas não conhecem ainda Jesus de verdade. Eu acho que quando você conhece Jesus, você está igual com uma igreja primitiva. Você não quer só para si. Você divide, você multiplica, você consegue multiplicar o pão, você consegue multiplicar o conhecimento, você consegue multiplicar o amor, né? E hoje em dia a gente vê que no projeto, né, amor, a gente sempre fala, traga mais um amigo, né? Traga mais um, ele não quer ir. E a gente não vê o desejo de convidar, vamos, o projeto hoje vai falar sobre isso, o Atos hoje vai... A escola bíblica vai tratar sobre salmos, sobre isso, e a gente não vê o interesse de... acredito que o céu não está sendo mais visto como antes. Eu falo demais, meu Isso é forte, viu? É forte.
A Mônica começa a falar, eu fico aqui babando. Eu gosto muito de ouvir a Mônica falando, aí a gente fica assim sem reação, né? Porque eu sei poucas coisas que ela já me contou, mas que realmente é muito interessante, né? A gente ouvir um pouco da história de vida das pessoas e refletir até sobre a nossa também, né? Como é que a gente está hoje, né? Porque vocês passaram pela experiência de conhecer o mundo, Sim. né? E hoje conhecem a Cristo, hoje têm uma vida com Deus. E eu acredito que toda a experiência, toda a bagagem que vocês têm, com certeza, o Senhor está convertendo isso em propósito, né? Para trabalhar, para cuidar, né? Para servir realmente em prol do reino. E eu sei, Mônica, que você tem sua formação também, né? Fez faculdade, hoje é empreendedora. Como é que foi todo esse período para ti? Né? Como é a tua visão hoje? Tipo assim, poxa, hoje eu sou empreendedora. Realmente você se via nessa posição? Como é que foi teu período de faculdade sendo crente, né? Porque a gente sabe que não é fácil, tem muitos desafios, surgem muitas questões que fazem a gente às vezes até balançar. Enfim, conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência pra ti. Bom, na minha casa todos são formados, né? Mas uma das coisas que eu sempre amei estudar, né? Sempre, mas eu lembro que quando eu decidi fazer faculdade, estava com 7 anos, que eu estava parada, sem pegar num livro para estudar, né? E aí eu já era professora de escola bíblica, beativa na casa do Senhor, né? Eu sempre fui beativa. E eu sofri muitos desafios na casa do Senhor, porque na época, quando eu fui me inscrever no vestibular, não tinha jovem assim, exercendo. Se tinha, ninguém dava tanta ênfase. Na congregação que eu fazia parte, eu recebi muitas críticas, né? Primeiro, porque hoje eu já agradeço ao Senhor que hoje a mente do povo já se abriu mais, mas na época eu sofri muito. Porque muitas pessoas diziam que eu ia me esfriar espiritualmente, que eu ia me desviar, né? Que faculdade não era coisa de Deus, que Deus tinha algo ministerial. Não sabia. Passei pela mesma experiência. Passou, né? Pronto. Menino, é uma enxervada e eu falei para Deus, eu disse, Deus, eu vou fazer um propósito contigo. Se for tua vontade, é meu sonho, mas se tiver nos teus planos, abençoe que dê certo, mas me mantém firmada em ti lá. Eu sei que eu vou ter, não só na casa do Senhor, estou sofrendo esses desafios, mas acredito que na faculdade eu vou ter, né? E eu tive muito desafio, peguei muitos professores hereges, né? Muitos, a gente pega, né, Alexia? Com certeza. E eu glorifico a Deus, porque levei algumas amigas minhas para a igreja, não me desviei, graças a Deus. Foi um período que eu mais ministrei, mais preguei. Era faculdade na semana, final de semana eu estava pregando, estava ativa, né? E eu aprendi a comer o peixe. Eu acho que o segredo é aprender a comer o peixe, saber separar a espinha da carne, né? Na faculdade você aprende como trabalhar, como exercer a sua área, e você aprende também os caminhos que você não deve seguir, né? Que a gente sabe na faculdade. Sou formada em contabilidade, né? Recebi propostas irrecusáveis que todo mundo ficou impressionado para trabalhar na área justamente fora de Itapajé. Inclusive era o presidente regional do CRC na época me convidou e eu falei para Deus, quando eu descobri, eu disse, Deus, eu vou colocar essas propostas, recebi proposta para ensinar na faculdade, e eu coloquei tudo diante do Senhor. Mas eu tinha um sonho guardado, e eu lembro que esse sonho fazia parte da minha vida antes de conhecer Jesus lá no Egito. Eu sempre falo do Egito, né? Na época eu não conhecia. Eu sempre tive vontade de empreender, né, de trabalhar com empreendedorismo. Eu já ia perguntar, né? Porque eu lhe acompanho no Instagram e eu já ia lhe perguntar como é, né? Essa vida de cristã, líder, empreendedora, mulher, esposa, tudo isso. Que eu lhe admiro bastante. Oh, benção, glória a Deus, que bom. Olha, não é fácil, empreender não é fácil. Acredito que a faculdade, ela te ensina uma coisa e a vida ela te mostra outra, né, Alexia? Olha,
Primeiro, que empreender você tem que ter muita certeza. Eu recebo diariamente mensagem de pessoas no WhatsApp me pedindo dica de como, o que deve. Gente, olha, é mão na massa. Não é fácil. Não é fácil você ser dona de casa, empreendedora, esposa. Graças a Deus, Deus me deu um esposo muito compreensivo que me ajuda. Tá comigo antes do negócio, né, começar. Inclusive, ele fez parte do início mesmo. E a questão de empreender. Quando eu saí da fábrica, quem não sabe, eu tinha esse sonho de ser empreendedora, mas não sabia o que era que eu ia fazer, né? E eu lembro que isso é uma das dúvidas de muita gente, né? O que é que eu devo fazer? Sim. Né? E eu pensei em várias coisas, papelaria, tudo. Eu sempre contei com o Kaique, né? Kaique, isso, ele, não. Aí também não. E um dia eu cheguei, já estava faltando a última parcela para me receber e eu tinha guardado um dinheiro. Porque eu disse assim, isso aqui eu vou empreender, né? Eu acredito que o empreendedor, ele tem que ter um capital para investir. Ele tem que ter um bom capital de reserva. Ele tem que ter um bom conhecimento, né? E ele tem que ter muito, 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 muito sangue no olho. Porque não é fácil. Não, você recebe muitos desafios. Todo dia você recebe. E eu lembro que eu estava desorientada, assim, preocupada. E eu saí, eu disse, Senhor, eu vou na casa, no emprego de uma amiga minha, que era em frente a cosmético, né? E eu creio que no meio do caminho tu vai falar comigo, Senhor, porque eu estou desesperada. E eu tinha recebido uma proposta para trabalhar na Caixa, né? E não deu certo. E eu disse, pois vai ser o que o Senhor colocar no meu coração. E quando eu cheguei na porta do empreendimento que a minha amiga trabalhava, o Senhor falou comigo. Disse assim, olha para o lado. E quando eu olhei para o lado, tinha um cosmético, né? E o Senhor disse assim para mim, é isso aí que você vai, entre lá. Gente, sabe o que é você ter 10 reais para o empreendimento ser 100? Um exemplo, né? Você ter pouco e Deus te mostrar o muito. E eu olhei e eu disse assim, eu olhei para Deus e eu disse assim, Deus, eu não acredito. Isso aqui não está na minha alçada. Porque o mal da gente é que Deus diz assim, ó, você vai entrar na terra de Canaã. Tudo bem, lá mana leite, é muitas coisas boas. Só que quem ia para lá não sabia que tinha que enfrentar pessoas lá, que tinham que ter uma guerra, né, para poder conquistar. Então, isso é a visão de quando você vai montar um empreendimento. Você não tem noção de quantas guerras você vai enfrentar, de quantas pessoas que você apostaria que estaria com você e não vão estar, de pessoas que vão dizer, isso aí não é para ti. Um dos desafios maior que você enfrenta é pessoas que você mais espera que esteja com você, são pessoas que mais vão dizer, isso não dá para ti. Fecha, não. Recebi muitas críticas e pessoas que eu achava que nem me conhecia, bati assim, vai em frente. Comecei em um quarto e hoje a gente já ampliou, graças a Deus, né? E não é fácil, mas uma das coisas que eu digo, eu pedi ao Senhor um emprego que não impedisse de eu servir a Ele. Um empreendimento que não impedisse que fosse um lugar de amparo. Né? A loja MK, para quem não sabe, é que nem eu digo para o meu esposo, é um lugar de amparo. E aconteceu muitas profecias e através daquele lugar o Senhor já converteu pessoas, já teve pessoas que se reconciliou. Nós recebemos clientes lá, assim, depressivo, que chega chorando, desorientado. Lá, eu sempre costumava falar que... Arruma um cantinho pra Alexia lá. Olha, gente, trabalhar com pessoas não tem coisa mais gratificante, né?
Não tem coisas. É um desafio, né? É. Trabalhar com atendimento ao público. É. Alessa, quem... Você é um pouco de psicólogo, psiquiatra, É, verdade. advogado, professor, Você escuta história médico. que você imagina que nunca aconteceria. Eu já dei receitas médicas. Peço perdão. Compre lá passa na MK que você recebe o seu pacote completo. Viu? Eu já falo, toda vida eu tenho um desafio, mas eu amo. Eu me encontrei. E quando eu me formei, eu me frustrei porque eu achava que eu seria inútil na minha área, mas o Senhor, os planos de Deus para a nossa vida, ele mostra que Ele é diferente, Ele é maior, né? Hoje eu consigo conciliar, mas não foi fácil no começo, conciliar casamento, igreja, liderança, escola bíblica, empreendedorismo, e ainda ter você mesmo, você tem que se lembrar de você, né? A agenda, né, muito para pegar. A agenda para pregar. Você que é grande o ministério dela. Mas eu glorifico. E eu não faço isso só, né? Eu tenho meu esposo, hoje eu tenho Eduardo que me ajuda, eu tenho uma equipe que a gente não consegue só. Não consegue só. Primeiro Deus, depois as pessoas que o Senhor coloca na sua vida. Eu tenho, os meus clientes são meus amigos. Eu sempre falo que são meus amigos. Tem horas que eu estou desesperada, preocupada, né? Aí o Senhor vai lá e toca no coração de uma cliente, ela vai lá e manda uma mensagem: olha, Mônica, hoje eu quero te dizer que eu te admiro tanto e continue. Aí dá aquela força, sabe? Pra você lembrar, né? Quando você quer desistir, esse aqui sabe, muitas vezes eu pensei em desistir. Mas o Senhor, ele não coloca algo nas nossas mãos, Ele só coloca algo nas tuas mãos sabendo que vai dar certo, que realmente você tem potencial. Eu não sabia que eu tinha, né, potencial. E a cada dia eu vou descobrindo que o Senhor tem me surpreendido, tem sido a minha força, o meu guia. O que eu digo para os jovens: procure se formar em uma área que você realmente se identifica. E não bote o seu sonho no baú, não. Coloque os seus sonhos na mão do Senhor. Meu sonho era empreender e o Senhor realizou e tem realizado, né? E além dos meus sonhos materiais, eu tenho sonhos espirituais, que são, eu digo sempre ao Senhor: não deixe os meus sonhos espirituais morrer, Senhor. Porque eu digo sempre ao Senhor, aqui é o local onde Ele me colocou, que é a loja, né? É um campo missionário. O local onde Ele colocou eu e meu esposo com os jovens é um campo missionário, né? Eu não tenho a ministrar em público como um ministério, faz parte, mas ministério é estar no dia a dia, sendo apoio, socorro, amparo, né, fortaleza para as pessoas que te param no caminho. Eu já, juntamente com uma amiga minha, fomos paradas no caminho por uma alma aflita e eu chorava juntamente com essa alma, a minha amiga, né? Tem amigos espirituais, amigos de propósitos, amigos de ministério, amigo que quando você liga, diz assim: eu tô a minha alma está abatida, preciso de socorro. Hoje os jovens não têm mais aquela referência. Conselho para os jovens, né? De amigos espirituais. Não estou dizendo aqueles amigos mas aqueles amigos sensível à dor, ao Espírito Santo. Que caminho lado a lado com o nosso propósito, Justamente, né? que caminho lado a lado. E uma das coisas, só para encerrar, que eu falo demais, uma das coisas que eu quero dizer para o jovem tenha alguém do seu lado que seja seu amigo espiritual de apoio. Uma das coisas que eu glorifico ao Senhor é que às vezes eu estou ali desesperada e o Kaique é meu apoio, né? Ele me ajuda, me dá uma palavra, ele é meu freio, né? É sempre bom você ter um freio, né? Porque a vida ela não é fácil, principalmente a vida de quem carrega as marcas de Cristo. Nunca foi fácil, mas também não é impossível, né? Kaique, e como foi para você conquistar essa mulher sonhadora, pregadora,
Foi Pois é, 40 dias, José. 40 noites no monte, orando e jejuando. Rapaz, pois conte aí como é que foi a experiência. Porque quando vocês... eu lembro mais ou menos quando eu fiquei sabendo que vocês estavam namorando, a Mônica já era formada, não era, Mônica? Já era formada. Pois é, já tinha aí metade da vida. Pois e aí, não é? como foi para conquistar essa mulher? Na verdade, aconteceu assim tudo naturalmente. Porque antes da gente namorar, a gente era amigo mesmo, assim, não tinha interesse. A gente se conheceu na fábrica, Nem né? um pouquinho? Nem da tua parte? Não, eu tinha admiração. E eu namorava com outra. Ah, tá. Eu tinha admiração, né, pela Mônica, como muitas pessoas tinham. E a gente se conheceu na fábrica, o meu setor, eu trabalho nesse setor até hoje, é um setor que dá apoio a quase todos os outros setores da Paquetá. Então eu tenho contato quase todo mundo assim, questão de coordenadores, né, da fábrica. E na época a Mônica também era coordenadora de um setor. E antes de ser crente, né, eu tinha assim já uma admiração por ela. Conhecia só de vista, aí quando eu me converti, a gente passou a ter mais contato, né, por esse meu serviço. E aí a gente foi, e quando dois crentes tem as conversas, né, vão tender para o lado da espiritualidade, essas coisas. E aí a gente foi criando amizade, quase diariamente, né, a gente se via lá na fábrica. E aí a gente foi criando uma amizade. Eu comecei a convidar ela para os cultos onde eu congregava, né, a gente congregava em ministério diferente, quando a gente começou a namorar. Interessante isso também. E foi acontecendo naturalmente, criou-se aquele laço de amizade primeiro, e depois nasceu essa admiração, ela se tornou em paixão, né? Em amor. A paixão e o amor, né? Então, Começou pela paixão, né? sempre começa pela paixão. Às vezes eu vejo o jovem namorando, 2 meses namorado, dizendo eu amo, dou a minha vida. Mas acho que assim, o amor mesmo a gente só dá para experimentar o amor no casamento. Porque o amor não é apenas um sentimento, é compreensão, é luta, A prova ali do amor tudo suporta. Exatamente. O amor tudo... Então, foi assim, aconteceu naturalmente. Né? Não teve não é aquele romance de muitos, né, desde adolescente e tal. Mas, à medida que a gente foi se conhecendo, eu fui conhecendo ela, me admirando cada vez mais por ela, né? E nasceu o sentimento, e aí bora botar esse barco pra frente. E deu certo, tá dando certo. Não, né? Mas é bom ouvir essas histórias, porque isso serve de exemplo pra gente, né? Pra quem tá assistindo. Como é? Pra quem quer casar. Que tá noivo, né? Ô, glória a No Deus. caminho. Não, mas é interessante porque realmente a gente vai aprendendo um pouco sobre a história de vida de cada pessoa que chega aqui, né? E acaba edificando a nossa também. Mas é muito bom a gente ouvir isso. Por isso que eu quis puxar muito mais pro lado do casamento. Porque realmente foi... Uma coisa também, né, que eu aprendi é que... Porque Deus às vezes tem algumas pessoas, um casal, né, Deus une para fazer um ministério só, né? Então sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo para os jovens, Deus... Ele não une apenas pessoas, ele une propósitos, falando assim no ambiente do cristianismo, né? Deus, ele une propósitos. Então eu vejo muitos jovens hoje, né, interessados em namorar, em casar com pessoas, né? E às vezes aquela pessoa, a pessoa é gente boa, é trabalhadora, não dá muito problema aos pais e tal, mas... Acho que a visão para se escolher uma pessoa não deve ser só essa. Sim. Tem que saber se aquela pessoa vai te ajudar a se aproximar de Deus.
se ela vai te ajudar nos momentos difíceis, a ser ali uma base para você. Né? Porque não é só botar o pão em casa, não é só trabalhar, não é só isso, né? Num ambiente de igreja, a gente sempre tem que pensar na nossa espiritualidade, na nossa fé. E a gente tem que saber se a pessoa que vai estar ao nosso lado, ela realmente ela teve um encontro com Deus. Vai estar disposta a amar como Cristo amou a igreja, né? Exatamente. Se vai estar disposto a sempre ajudar, né? A chegar mais perto de Deus. Esse acho que deve ser o critério principal, né? Que o jovem deve usar para escolher a sua cara metade. E cuidado com as falsas profecias, né? Fala aí, Mônica. Na época, né, que eu era jovem, né, tinha muita falsa profetada, né? Eis que eu te digo que fulano vai ser o teu, cifrano. Eu acho assim que, como o Kaique falou, você tem que ver os princípios, né? Se a pessoa verdadeiramente é aquilo que ela fala. Porque casamento, namoro, hoje a gente vê muitos jovens que não tem essa visão, alguns, nem todos, né? De um casamento. Hoje a gente vê jovens assim, não, quero conhecer e se der certo, talvez um casamento, né? E a gente sabe que o cristão, ele namora para casar, né? E que a aparência, gente, é uma coisa passageira, né? Lógico que a aparência, ela bota uma boa mesa, né? Mas ela passa. O caráter, não. O caráter, ele não passa. É algo que é da pessoa. Então, o conselho que eu dou para as meninas, cuidado com a aparência. Porque a aparência, ela não vai... No momento que você casar, ela não vai te respeitar. A aparência, ela não vai caminhar contigo no ministério. A aparência, quando faltar o pão, como é que ela vai ser contigo? Então, é uma das coisas que hoje eu vejo muitas jovens, né? Ah, tia, mas ele é lindo. Eu digo, meu amor, como é ele em casa? Né? Ele responde à mãe, ele é uma pessoa que conhece a Bíblia. Não, tia, ele é novo convertido. Gente, novo convertido, o conselho que eu dou para você... É o famoso namoro evangelístico, né? Eu vou evangelizar ele, cuidado. Ele vai vir para a igreja. O novo convertido, o conselho que eu dou para ele é: se aprofunde nas escrituras, se aprofunde em conhecer Jesus. O seu primeiro relacionamento é com Cristo. Porque Cristo, gente, ele não esquece nenhum lado da gente. Nada. Em todos os lados da nossa vida, Cristo, ele se preocupa em nos complementar. Na área sentimental, na área do estudo profissional. Cristo, ele não vai dizer assim, não, eu vou trabalhar só nisso aqui. Não, é no todo. Quando a Bíblia diz que procurar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? E uma das coisas que eu falava para o Senhor, né? Eu sofria muito nessa questão sentimental. Por quê? Porque eu vim de um mundo onde não se tinha compromisso. Você ficava hoje, amanhã, não quero nem namorar, né? E uma das coisas que o Senhor desvirtuou da minha mente, tirou da minha mente, foi isso, né? E eu acho que hoje, o mundanismo hoje está entrando muito fácil na mente dos jovens. A questão de ficar, de não ter aquele compromisso sério, né? De não ter uma pessoa, hoje em dia, o jovem homem ou a jovem mulher que quer um compromisso com Cristo, ele sofre para conhecer outra pessoa do mesmo nível, da mesma proporção de busca, né? Porque tá muito difícil, gente. Tá muito difícil. Se na minha época era muito difícil, imagina agora com essas redes sociais, né? Que infelizmente engana muitas pessoas, né? E uma das coisas que eu falei para o Senhor, eu quero alguém que te ame. Porque se te amar, vai me amar. E que tenha zelo pela tua palavra. Porque vai respeitar porque se ele tiver zelo pela tua palavra, ele vai ter zelo
para comigo também. Ele vai me acompanhar, eu vou acompanhar ele. Ele não vai ser só o meu acompanhante ali, eu vou acompanhar ele também. E não vai ser só o meu ministério, vai ser o nosso ministério. Eu acho que o jovem hoje, ele precisa pensar nisso. Qual é o teu ministério? Né? O que é que Cristo tem para ti? Cristo tem para ti alguém que te faça crescer nele, com ele, para ele. Né? Alguém que realmente tenha virtudes e alguém que pense em um futuro melhor, mais amplo, que some. Né? Hoje em dia a gente vê o jovem, é como eu falei anteriormente, né? Os jovens hoje estão procurando muitas garotas filtro, né? Que não existe. E muitas garotas estão procurando garotos filtros, que não existe. Que tem aquela aparência bonita, mas que não tem um futuro promissor, né? Porque eu vou dizer aqui uma coisa, viu, gente? Amor sem Cristo, só aquele amor momentâneo, não te traz vida, viu? É igual aquele choro comovente. Chorou ali, mas não trouxe nada, não regou nada, a terra continua seca, né? E uma das coisas que o jovem precisa ter em mente é quem eu sou em Cristo e com quem eu quero caminhar. Os conceitos da sociedade, os conceitos modernos hoje têm se infiltrado muito, né, na vida dos jovens, dentro da igreja, né, porque antigamente era isso que a gente ouvia, busque alguém que ame a Deus, né, que queira ao Senhor, que realmente queira viver com Cristo, ter uma vida com Cristo. Né? E eu aprendi uma coisa, que quem nos faz feliz é Deus, o resto é consequência exatamente da felicidade que Ele já nos concede, né? Exatamente isso, Ele tem que ser suficiente em nós, para que o restante venha só para acrescentar e realmente a gente possa ter uma vida de acordo com a palavra. Porque o nosso objetivo aqui na Terra é o quê? Alcançar o céu, a gente está aqui de passagem. Então, se o que eu construí aqui não me levar para o céu, então, né, foi algo banal. Hoje nós vemos muitos casamentos frustrados porque não tiveram bases, né? Sim. Não tiveram preparo. Porque, gente, casamento é muito bom, mas também não é fácil. Né? Não é fácil, mas se você tem Cristo, se torna melhor a convivência, o perdão, o amparo, tudo. A paz que Cristo dá, né? Que o mundo não pode dar, exatamente. Só Ele pode nos conceder. E agora a gente vai finalizar aqui o nosso programa, né? O nosso podcast. Tá tão bom, né? Falei demais. E aí eu queria agradecer a vocês pela presença. Foi muito bom. Eu vou realmente sair daqui mais edificada com tudo que vocês trouxeram. Eu acredito que possa edificar também a vida de quem está assistindo. Tá certo? E eu já peço a vocês, curtam, compartilhem, comentem, sabe? Aquele jargão de sempre que vocês já conhecem. E é isso. Obrigada pela presença de vocês. Até uma próxima vez e beijo. Tchau. Tchau.